Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom, meu nome é Natan, estou aqui com esse canal para abençoar a vida de vocês, né, da melhor forma possível. Quem está sendo alcançado por esse canal, a gente está fazendo uma devocional todas as segundas-feiras, referente à Bíblia 365 na versão NVT. E às sextas-feiras nós estamos postando vídeos referente à exposição do Evangelho de João, tá? Então nessa semana a gente vai tratar o Evangelho de João capítulo 4, a primeira parte, né, a primeira perícope, e nós estamos às segundas-feiras fazendo um devocional, escolhendo um dos textos da Bíblia NVT, né, a versão NVT, para abençoar a vida de vocês, né, para a gente ter uma semana abençoada, edificada, consolada e exortada pelo poder da palavra de Deus. Nessa semana, nós vamos falar sobre um texto que está em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, tá? Antes da gente ler o texto e tratar sobre a devocional dessa semana, eu gostaria de pedir para você que está chegando, para você que ainda não é inscrito no canal, que você às vezes assiste os vídeos, mas não se inscreveu, não curtiu, não comentou, né, não compartilhou os vídeos, eu peço para você que faça isso, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e curta os vídeos para que outras vidas também sejam alcançadas. Da mesma forma que você abençoa o canal, né? Também esse canal ele pode alcançar outras vidas. E se você acha relevante esse canal, se é abençoador para sua vida, curta, compartilhe, comente, tá? E se inscreva no canal também, tá bom? Dito isso, vamos para o texto de hoje. Eu escolhi o texto de 1 Coríntios, capítulo 1 Timóteo, capítulo de número 2, tá bom? 1 Timóteo, capítulo de número 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 6, mas nós vamos pegar o versículo do versículo 3 em diante. Só que para melhor compreensão, eu vou ler do 1 até o 6, ok? Diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Bom, nós sabemos que a carta a Timóteo, né, a primeira carta a Timóteo e a segunda também, foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, o Paulo o apóstolo. Então, o que ocorre? O apóstolo Paulo ele escreve essa carta para Timóteo para dar orientações pastorais a ele, né, chamada de carta pastoral, dá algumas orientações pastorais, não só algumas, né, mas ele se aprofunda mesmo nessa questão do que é ser um presbítero, do que é ser um bispo, do que é ser um pastor, né? Não só a carta 1ª e 2ª Timóteo, mas também como Tito. São cartas específicas que falam a respeito do que é o ministério pastoral, o que é ser, né, um bispo, um pastor de uma igreja, né? Então, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para o seu filho na fé, e no capítulo de número 2 ele começa orientando a Timóteo para que a igreja em si, ela orem por todas as autoridades constituídas pelos reis e todos aqueles que exercem autoridade, né, as pessoas públicas. Isso ocorre por quê? Porque dentro desse contexto, a igreja, e não só a igreja, mas como a Palestina, como o mundo todo, é governado pelo Império Romano, né? Nós sabemos que o Império Romano, ele é um dos grandes impérios que se levantaram ao longo da história, e eles governam
tanto a Palestina como o mundo antigo inteiro, né? No primeiro século, quem está governando o mundo é César, né? A pessoa do César é o Império Romano. Então, o que o Paulo está orientando a Timóteo? Para que ele ore e também ensine a igreja a orar por essas autoridades. Por quê? Porque quando você ora por essas autoridades, quando a igreja intercede por essas autoridades, a vida dela, a vida do cidadão e da cidadã de certas cidades, tá? Ou desse império, que está embaixo desse império, ela é uma vida pacífica, sossegada. Por quê? Porque quando a pessoa ela ora pelos seus governantes e eles governam com responsabilidade, eles governam com digamos assim, com justiça, não é verdade? Mesmo que seja uma justiça falha, mas é uma justiça, não é verdade? Eles governam com justiça e com certa pacificação, né? Então, quando ele faz isso, quando a igreja ora em favor desses governantes, automaticamente Deus, ele ilumina, ele abençoa, intercede pela igreja, através do quê? Através da sua intervenção nos governantes, através do governo desses reis, desses que estão publicamente expostos, né? Governadores, enfim, nessa época existia essa parte de governadores, as pessoas que eram responsáveis por dominar, né, por governar as províncias para o Império Romano, enfim. Então, o que o Paulo está dizendo? Que é necessário que a igreja ore para ter uma vida pacífica, para ter uma vida abençoada, né, viver uma vida tranquila. Viver uma vida que glorifique a Deus, viver uma vida sossegada, não é verdade? Por quê? Porque quando há um tirano que está governando e a igreja do Senhor, ela não ora, não intercede para esses governantes, para que Deus ilumine, para que Deus guie, para que Deus tenha a misericórdia da sua igreja, do seu povo, através também do governo desses governantes tiranos, a igreja padece muito mais, né? A igreja sofre muito mais. Então, e outra questão, né, importante, que é o que eu quero entrar hoje, nesta manhã, é a seguinte: o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o Senhor Jesus, ele morreu não somente para aqueles que já estão salvos e para a igreja do Senhor, mas também para esses tiranos, para esses reis, para esses governantes, para essas pessoas expostas. O desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Quando ele fala aqui, ó, no versículo de número 3, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então, qual que é o interesse de Cristo? Qual que é o interesse do Senhor Deus? É que todo o ser humano, todos, independente da sua posição, independente de serem governadores, reis, de serem pobres, de serem nobres, independentemente disso, eu falo nesse contexto do apóstolo Paulo aqui, né? E de Timóteo. Mas, dentro de todos esses contextos, não importa, Deus, ele tem um desejo que todos venham conhecer a verdade, que todos sejam salvos. Por isso que ele envia o seu Filho para a salvação de toda a humanidade. É óbvio que todos aqueles que creem em Cristo, respondem a essa graça crendo, esses serão salvos, isso é fato. Agora, que o Senhor quer que todos venham ao arrependimento, isso é notório por intermédio das Escrituras. O que eu quero dizer hoje para nós aqui? É que o Senhor Deus, ele envia o seu Filho, né? Paulo fala no momento oportuno, não é verdade? Então, no momento oportuno, veio que essa mensagem foi entregue no momento oportuno, correto? Então, o que acontece? No momento em que Jesus vem, no momento oportuno, que ele prega o evangelho, anuncia que ele vem, morre, padece, e ele é ressurreto ao terceiro dia, essa mensagem foi entregue, o que acontece? Agora, todo ser humano que crê em Jesus, ele é salvo, né? Ele responde crendo e ele é salvo.
E agora, Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. O que você está querendo dizer com isso, Natan? Que, assim como todos pecaram, também todos podem ser alcançados, qualquer um pode ser alcançado pela graça do Senhor. Natan, todos vão ser alcançados? Não. Por quê? Porque é preciso crer, né? Então, a pessoa, ela é convencida do seu pecado, ela é iluminada sua mente por o Espírito Santo, ela é vivificada, mas ela pode resistir a essa graça e dizer, eu não quero, né? É lógico que parece meio anormal, mas a Bíblia ela nos dá respaldo de que há pessoas que resistem a essa graça, né? Há pessoas que elas não creem, elas simplesmente não, eu não quero, né? Ela resiste a essa graça e não creem no Senhor como seu Salvador, não é verdade? Então, para nós nessa semana, o que eu quero deixar é que independentemente da posição, né? Nós falamos da política porque hoje, né, tá tão complicado, a gente está aí às vésperas de um segundo turno para presidente, enfim. E isso está sendo muito polarizado, está entrando dentro das igrejas também, já entrou, né? Pessoas estão brigando, estão matando, estão morrendo por causa de certos partidos, por causa de certos políticos, enfim. Mas não é só no âmbito político, é em todos os âmbitos, né? É aquela pessoa que ela é um estrupador, é um assassino, é um ladrão, é um 71, né? Aquele que engana as pessoas, é fraudulento, é mentiroso, não é verdade? Todos esses, nós temos que orar por eles. Aqui Paulo está falando das autoridades, ok. Por quê? Porque quando nós oramos pelas autoridades, nós intercedemos por elas, nós temos uma vida melhor, porque o Senhor ele usa essas autoridades para nos abençoar, para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Não é verdade? Quando nós respeitamos essas autoridades, cumprimos as nossas leis, somos cidadãos e oramos por essas autoridades, o Senhor ele intercede também por nós, né? Ele entra com providência, é ele quem batalha por nós, não é verdade? É ele quem nos respalda. Não é a autoridade que vai nos fazer dar uma vida melhor, entenda isso. Mas através daquela autoridade, Deus usa aquela autoridade, porque todo o governo, todo o domínio está em suas mãos, né? Então, mas não é só as autoridades, mas é todos os povos, porque Deus quer que todos cheguem ao arrependimento e conhecimento da verdade. Então, quando nós oramos por todos os povos, quando nós oramos pelas autoridades, quando nós oramos por aqueles que nos cercam, quer quem seja, né? Seja ele quem for ou o que faça, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos honrando a Deus e obedecendo a sua palavra. Não é compactuar com aquilo que ele faz de errado, não é isso que eu estou dizendo, mas é orar para que ele também chegue ao conhecimento da verdade. E nós possamos pregar o evangelho, nós possamos falar, porque é muito complicado quando eu escolho um lado, quando eu escolho um partido, quando eu simplesmente eu brigo por certo político, por certo cargo, por certa coisa, por certa pessoa, não é verdade? Quando eu me eu tiro, não é verdade, a minha conduta, eu mudo a minha conduta por causa de fulano, por causa de ciclano. Quando eu deixo as escrituras, quando eu deixo de confiar no Senhor para confiar no político A, no político B, ou no partido A, no partido B, ou na pessoa A, na pessoa B. É complicado, por quê? Porque quando eu vou pregar o evangelho para outra pessoa, vamos supor, quando eu vou pregar o evangelho para aquele que é contrário ao que eu penso, entende? Contrário ao meu político, ao meu partido, ao meu cargo, à pessoa a qual eu defendo, essa pessoa vai poder jogar na minha cara, mas espera aí, eu não concordo com isso. Você é partido A, você é partido B. Não é o partido de Cristo. Nós precisamos lutar pela causa do evangelho em primeiro lugar. Com a mesma garra que nós defendemos os políticos, com a mesma garra que nós defendemos um partido, com a mesma garra que nós defendemos uma ideologia política, com a mesma garra que nós defendemos o cargo A, o cargo B, o fulano A e o fulano B.
Então esse é o intuito, que nós possamos orar por essas pessoas, que nós possamos ter uma imparcialidade no sentido de que eu não defendo A, não defendo B, mas a causa do evangelho, não é verdade? O voto hoje é secreto, mas todo mundo sabe para quem que a outra pessoa vai votar. Por quê? Porque há partidos, né? Porque há status no WhatsApp, A, B, não sei o quê. Meus irmãos, nós devemos, como Igreja do Senhor, orar por essas pessoas, por essas autoridades, pregar o evangelho para todas as pessoas e sem rabo preso, com liberdade, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós sermos livres. Nós não estamos debaixo de jugo A, de jugo B, mas sim debaixo do jugo de Cristo. Que o jugo é suave e o fardo é leve. Nós estamos debaixo desse jugo, não do jugo do fulano A, do fulano B. Nós não estamos presos a esse tipo de partido, né? Partido A, partido B, fulano A, fulano B, não. Nós estamos abraçados à causa do evangelho. Esse é o intuito da igreja. E Paulo deixa claro isso quando ele pede para orar pelas autoridades, pelos reis, para aqueles que estão em evidência. Não é verdade? Veja que complexo. O Império Romano massacrava. O Império Romano ele tinha uma ideia de domínio mesmo. Não é verdade? Mas Paulo está dizendo, ore por eles, para a sua vida ser tranquila e sossegada. Então esse é o intuito da igreja. Esse é o propósito da igreja. Orar, se posicionar a favor do evangelho sempre. Lutar em favor do evangelho, da pregação, da propagação do evangelho, do amor a Cristo, do amor à sua igreja. Esse é o papel, essa é a função da igreja do Senhor. Amém, meus queridos? Por quê? Porque o Senhor veio para salvar essa humanidade. Independentemente do cargo, da posição, do pensamento ideológico, político, enfim. O Senhor veio para resgatar todos esses, independentemente de qualquer situação. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde essa palavra. Mastigue ela essa semana e que o Senhor possa falar em cada coração de forma mais abrangente. E até uma próxima, querendo Deus. Amém.